bem-vindos à nossa casa, sempre uma alegria recebê-los aqui. Começamos a semana, primeiro agradecendo o sucesso que foi a noite de caldos e sopas lá. Teve gente que perdeu. Na próxima, vocês não estão perdoados, hein? Tem que ir, que estava muito bom. A gente tem que confraternizar também, a gente tem que viver bem também, a gente tem que se abraçar, se encontrar, né? Então, a todos aqueles que incentivaram, que divulgaram, o nosso muito obrigado. Nossa agenda ainda não está atualizada, mas só para passar bem rapidinho. Às segundas-feiras, nós temos a palestra, nós temos também depois o estudo, logo em seguida a palestra, que eu passo, né? E depois o estudo da doutrina espírita. Nós estamos estudando o livro dos espíritos, todos estão convidados. Nós temos aulas online, o pessoal pode assistir a partir daqui. Na terça-feira, a partir das 19 horas, 18h40, nós começamos com o passe magnético e logo em seguida nós temos, começa a nossa noite de tratamento à distância, tratamento de cirurgia espiritual à distância e presencial. Então o pessoal chega um pouquinho antes, 6h30 da tarde, já para se inscrever, aqueles que querem participar do tratamento, aqueles que vão participar também do passe, para agilizar, a gente faz um pouquinho antes e faz um bem danado. Sempre lembrando que durante esse dia as pessoas sintonizem o tempo inteiro com o bem, fiquem tranquilas em suas casas, esqueçam um pouco as mazelas do dia a dia, pensem em Jesus, nos ensinamentos que só elevam a alma, né? Só elevam a nossa condição. Esteja na fé, porque esse tratamento é muito importante. Nós temos o privilégio de contar com os nossos benfeitores, do Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. Fritz, o pessoal que trabalha no Hospital Esperança, que funciona nessa mesma egrégora e que vem para cá para nos dar esse auxílio. Na quarta-feira, a partir das 18h30, nós também temos mais um estudo. Nós estamos aí com um livro nos domínios da mediunidade, todos estão convidados. É uma roda onde todos têm vez para falar, para perguntar, porque só assim a gente vai se esclarecendo. Quinta-feira, nosso programa, pela internet, como é que é mesmo o nome da rádio? Rádio Itapuá no Ar? Itapuá no Ar. Itapuanoar.com.br, às 19h30. Ele repete no domingo. O Roberto é que faz aí gentilmente esse programa. Ele é um programa ecumênico, já digo, né? Ele é voltado à família cristã. Então ele traz muitas informações, traz releituras do Evangelho. Isso é muito lindo, muito importante para a gente já passar a semana bem. E agora eu quero convidar a todos para que estejam aqui agora na casa, né? Para que a gente possa relaxar, esquecer do dia a dia, sintonizar com o bem maior, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre e amigo, para que Ele esteja conosco nessa noite, nos intuindo, para que os nossos protetores que sempre estão por aqui, os nossos benfeitores, se façam presentes mais uma vez, para que encarnados e desencarnados possam levar mais uma vez uma mensagem bonita. Hoje a palestra é sobre o Consolador Prometido. Mudou o tema. Como? Vai ser esse tema aí. A roupa de ver Deus. Que bom então, né? Mudou, tá tudo certo, né? Com Jorge Vitor. E que ele seja inspirado e que todos nós possamos levar uma mensagem de fé, principalmente, esperança, porque é disso que fala a doutrina espírita, né? Nos fala de esperança a partir da fé raciocinada. Eu convido a todos, então, para a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. A palavra é contigo, José Vitor. Seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado.
Uma boa noite a todos. Primeiramente, queríamos agradecer o convite da casa, que gentilmente nos deu essa oportunidade de labor, de elaborar nessa seara do Cristo, que necessita de muitos trabalhadores. E a gente, quando se disponibiliza, se sente agradecido pela oportunidade de estarmos nessa seara, né, de labor e de construção no bem. Nós fizemos uma escolha desse tema e eu já vou explicar o porquê. Quando nós anunciamos esse tema pela primeira vez, as pessoas ficaram: roupa de ver Deus? Tem uma roupa de ver Deus? Será que tem? Qual é a pergunta que fica em suas mentes nesse instante? Porque eu, quando vi pela primeira vez, também fiquei, né, pensando: que roupa será essa? Quero usar. Né? Seria natural a gente querer ver Deus, né? Sabendo que a doutrina nos ensina que não é tão simples, né, esta possibilidade. Ainda haveremos de caminhar longas estradas na vida física, né, várias existências, para alcançarmos esse mérito e assim mesmo se estivermos em pleno labor. Mas foi através de uma obra. Eu vou tirar o casaco, se vocês permitirem. À vontade. De repente, depois da prece, me deu um calor. Obrigado. Nós recebemos uma obra, fazíamos assinatura do Clube do Livro, e recebemos uma obra de Richard Simonetti. Não sei se alguém já fez leitura das obras do Richard. Ele já desencarnou em 2018 e ele era um trabalhador, né? Deve continuar sendo um trabalhador na doutrina espírita, palestrante, escritor, enfim, fez várias, né, obras muito interessantes e esclarecedoras. E eu recebi uma obra específica que é Por uma Vida Melhor. Então essa obra ela tem várias histórias, né, e vários relatos embasados nos evangelhos. É muito interessante. No entanto, esse tema, não. Qual é o tema? A roupa de ver Deus. E aí eu fiquei intrigado e já fui imediatamente para ver essa leitura. Antes de começar o livro, eu fui para essa leitura, né? A roupa de ver Deus. No entanto, a abordagem do Richard Simonetti nesse instante é nos trazendo a lucidez que épocas passadas, né, no século passado, por volta dos anos 70 aproximadamente, até os anos 70, nós tínhamos uma indumentária no regime social, ou no convívio social, muito mais aprimorada. Né? É como ele diz, haviam vários panos, os homens usavam muitos panos, e as mulheres, para não deixar de perder o costume, muito mais panos. Né? Então, os homens vestiam-se de terno e gravata, usavam chapéu na rua, né, nos estabelecimentos não. Então, era uma indumentária muito, né, sofisticada e empoderada, poderíamos dizer assim, né? E as senhoras também, eram aqueles vestidos longos, chapéus, né? Aqueles que temos uma lembrança dessa época, nós vamos recordar exatamente como que era. As fotografias não nos deixam mentir, e os filmes, enfim, nós temos uma várias, né, documentários sobre esta época. E o que ele chama atenção? Embora nós, naquele instante, tivéssemos muito, mas o calor do nosso país, o torre do calor, num país tropical que nem o nosso, não permite a continuidade, né? Ainda mais com esse problema, né, de aquecimento global, que cada vez as temperaturas tendem e continuam subindo. Então, é óbvio que essa indumentária, né, essa roupa, acabou sendo destituída. No entanto, ainda hoje muitos órgãos públicos e muitas crenças ainda buscam e colocam como padrão de vestuário roupas, né, se não iguais ou com bastante pano, como poderíamos dizer. E ele faz esse questionamento: essa é a roupa de ver Deus? Né? A indumentária física, esse é o cuidado que nós temos que ter? E ele nos leva a compreender que é necessário sim nós termos um cuidado com o ambiente onde nós vamos fazer uma comunhão com Deus, mas muito mais conectado ao nosso interior
do que propriamente ao nosso exterior. Né? Muitas vezes nós cuidamos muito da roupa externa, disfarçando as dificuldades que carregamos e não nos apresentamos no altar perdoando aqueles que nos ofendem. Que a oração que acabamos de fazer nos pede isso, né? Então, antes de nos apresentarmos a Deus, nos pede Jesus, coloquemos em estado de prece diante de Deus, né? Que as nossas rogativas sejam para depurar a nossa alma, deixar que essas impressões das ofensas que recebemos fiquem alienadas da nossa conduta diante de Deus. E qual é a nossa conduta diante de Deus? Perdoarmos. Então, esse é só um exemplo da indumentária que nós poderíamos aqui estarmos trabalhando, né? Mas não podemos também deixar de fazer um registro que é importante, e eu posso particularmente dizer que sempre quando eu vou a um culto ecumênico, e eu fui educado dessa forma, a gente sempre se colocou de uma forma apresentável, né? As pessoas não precisam sofrer a ingrata satisfação, né, de um cabelo despenteado, que não é o meu caso, né, não é o meu caso, ou então uma indumentária, uma roupa mal costurada, né, uma outra pica, ou então desadequada ao ambiente onde nós estamos inseridos. Então é importante, neste momento solene, porque é um momento solene, porque é um reencontro com quem? Quem nós vamos buscar aqui hoje? Uma comunhão com Deus. Então, nós precisamos entender que aqui é um ambiente, né, de acolhimento, é um hospital, certo? Então, é um culto. Então, adequadamente, nós precisamos também levar em consideração esta indumentária para que nós não deixemos de caprichar neste convívio. Porque essa intenção de nos arrumarmos exteriormente também não podemos deixar de lado, de que isso interiormente nos motiva a também nos melhorarmos, né? Está aí as possibilidades estéticas que não nos deixam mentir, né? Mas enfim, isso é um outro assunto. No entanto, quando eu fiz essa leitura, e aí é que está o tema da nossa exposição, eu lembrei de uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, Festim das Bodas. Que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Não sei se todos recordam esse festim de bodas ou de núpcias, mas eu vou falar rapidamente para aqueles que ainda não viram. Jesus comparando o reino dos céus para aqueles que ele ouviu, e foi justamente naquele período turbulento em que logo em seguida haveria o seu desenlace do corpo físico, né? Pelas razões que nós já sabemos, enfim, foi justamente naquela semana em que ele estava em Jerusalém que ele fez várias parábolas, né? E esta é uma delas. Jesus então destaca o reino de Deus da seguinte forma, através dessa parábola, como um rei que convida várias pessoas, os convidados especiais, para a festa do noivado do seu filho. Essa questão de noivado, que nós vemos nos evangelhos, e não é só nessa parábola, em muitas delas, nos levam a compreender, a espiritualidade nos alerta, que é justamente toda vez que nós visualizarmos esta festa, esse noivado, é justamente o convite para a humanidade do noivado com Deus, o casamento com Deus. Esta cerimônia que nós deveríamos ter aceito há muito tempo, mas ainda estamos nessa fase do noivado, né? Ora vamos, ora não vamos, daqui a pouquinho vamos mais um pouquinho, voltamos mais 2 passos, mas nos leva a espiritualidade a entender que é necessário que nós façamos a aliança de confiança que Deus pede a todos nós. Que nós entreguemos-nos a este reino que nos aguarda. Mas nós,
quando adentramos a vida física, nos esquecemos de todo o aprendizado que temos durante o período na erraticidade. E esquecemos de todo o aprendizado que viemos colhendo com Jesus Cristo há vários séculos, há milênios. E acabamos relaxando e compreendendo de uma forma equivocada que esta é a vida. E nós, ao longo da nossa exposição, nós veremos que não é bem assim, né? Como a espiritualidade também nos esclarece. Mas, enfim, ele faz um convite especial, no entanto, os convidados não comparecem. Parece estranho, né? Recebo um convite de casamento, não vou, né? E o rei manda dizer que matou os bois, já foram cevados, foram mortos, estão aguardando e manda seus emissários novamente. No entanto, a resposta deles é a seguinte: eu tenho que cuidar dos meus negócios, eu tenho meus compromissos, não posso ir. E esses convidados, alguns deles ainda, além de negar o convite, acabam matando os emissários. Essa é a parábola que nos relata Jesus. Na verdade, quando nós falamos desses primeiros emissários, nós sabemos que são os hebreus, né? Porque foram eles que descortinaram primeiramente esse contato com Deus, né? Um único Deus. Porque as religiões na época eram todas politeístas, haviam vários deuses. E os hebreus foram os primeiros a adotar um único Deus, né? Que é o Deus que nós temos, que é o nosso Pai. Que Jesus veio esclarecer-nos que é esse Deus de amor e misericórdia. Mas havia um equívoco na compreensão desse Deus, né? Através das leis mosaicas, que eram leis civis. Então, eles negaram o convite e mataram os emissários. Quem são os emissários? Os profetas. E o próprio Cristo. Então, Jesus já estava evidenciando o que iria acontecer com ele também. Porque ele falava que estes outros que assassinaram eram justamente quem? Os fariseus e os saduceus. Né? Que por capricho, por orgulho, por prepotência, não aceitavam a verdade para não perder o status que tinham à época. Né? Então, eles preferiram negar as verdades e negaram a oportunidade desta ascensão, matando os emissários, inclusive Jesus, como já estamos repetindo mais uma vez. E o que acontece? Segundo a parábola do Cristo, o Senhor ficou irado e mandou que fossem presos e assassinados aqueles que assassinaram. Né? Isso é uma parábola, a gente precisa tirar a literalidade, né, do texto. Né? É claro que Deus não manda matar, mas o que acontece com aquele que não procede segundo a lei? Acaba se perdendo. Né? E exatamente isso, acaba se comprometendo perante a lei. E acaba morrendo, porque estar na carne é morrer. Por isso que Jesus fala da vida em abundância, que é a vida espiritual. Porque a vida material, ela cessa. Toda a matéria tem um começo, meio e fim. O universo imenso que vislumbramos, que é apenas 4% dos elementos em a natureza, está morrendo. E nós temos o verdadeiro tesouro que é perene e não nos damos conta, que é o Espírito. Este sim, que é a semelhança divina. Desta forma, nós queríamos passar então para o próximo passo da parábola. Deus, então, segundo Jesus falando, por não virem os convidados especiais, por todos os atos ali, ele manda os seus emissários convidarem a todos que encontrarem nas esquinas. Quem são esses todos que encontrarem nas esquinas? Os pagãos, né? Aqueles que não eram hebreus e que não conheciam a lei. Então mandou convidar todos. Todos nós estamos sendo convidados. Essa é a grande verdade. Aliás, Jesus, nesta parábola, termina dizendo: todos, ou seja, vários são os convidados, porém poucos são escolhidos. Né? Finalizando a parábola desta forma. Nós somos convidados. E na festa o que acontece? Que é uma coisa que chama atenção, né? Precisamos novamente tirar a questão literal do texto, né? É uma parábola, é um conto.
o Senhor, recebendo os convidados, e na mesa, no banquete nupcial, várias das pessoas que lá estão sentadas, os convidados, né, de todas as formas. No entanto, o Senhor chega a esta mesa e vê e olha para um convidado e ele não está vestido adequadamente. E ele se direciona para o convidado e diz a seguinte frase, o rei, né? Meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Que veste é essa que o rei pede? Não mandou convidar todos? Precisa de uma veste especial para estar na festa? Precisa. Porque assim, comparando o reino dos céus, é o reino de moral elevada. Né? E a veste nupcial justamente é esta moral elevada dos seus convidados. Então não importa qual raça, qual credo temos, o importante é que busquemos a verdade e a verdade nos eleve moralmente e que nós lutemos contra as nossas imperfeições. Porque a veste nupcial, nós vamos analisar daqui um pouco, né? É muito natural para aqueles que estamos estudando a doutrina do Espírito. O livro dos Espíritos vai falar a partir da questão 21, ela falou do livro dos Espíritos, né? Sobre o que nós vamos conversar aqui. Mas ainda, né? Como eu disse, Jesus vai reforçar, e eu coloco aqui, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mas Kardec faz uma observação no Evangelho segundo o Espiritismo, quando faz um comentário sobre essa passagem, e ele diz assim, não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão. Né? É preciso, antes de tudo, estar revestido com a veste nupcial. Isto é, já vai dando a pincelada para nós entendermos, né? Ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Né? Nós precisamos compreender as leis divinas. Nós precisamos, além de compreendê-las, exercitá-las, vivenciá-las. E para vivenciá-la, Kardec já deixa muito claro para nós, espíritas, como é o proceder do cristão, do espírita, ou cristão. Né? Fora da caridade não há salvação. E caridade não é o ato de dar algo material. Caridade é dar o melhor que temos de nós. Questão 886 do Livro dos Espíritos, que aqueles que estiverem estudando vão verificar. Como é a caridade segundo entendia Jesus? Nós chamamos de BIP, né? Benevolência para com todos. Benevolência para com todos? Sim, com todos. Mesmo com aqueles que nós não alinhamos os pensamentos e aquele que nós temos diferente, mas que são, nós costumamos chamar inimigos, mas são os adversários. É um amor diferente? Né? É uma caridade diferente? Não, é caridade. Respeitar a criatura que convive conosco e permitir que ela seja como ela é caridade. Deus nos deu livre-arbítrio. Nós podemos fazer, dentro das leis divinas, o exercício que quisermos. Né? Com exceção, é claro, segundo as leis. Então, não vamos aqui estender para todos os atos, mas temos responsabilidade sobre esses atos. Então, desta forma, quando nós falamos, né, de que fora da caridade não há salvação, nós precisamos entender que a caridade ela se estende benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições, assim como Deus tem para com as nossas. Deus permite o sol para os bons e aqueles que julgamos não serem bons. Né? E perdão das ofensas. Mais uma vez, o perdão aqui no nosso encontro, né? Perdão das ofensas. E nós estamos perdoando? Ou é aquele perdão entre os dentes? Eu perdoo, né? Nós, com vontade de pular no pescoço da criatura. Nós precisamos fazer um esforço de perdoar de uma forma em que nós reconheçamos que o perdão não é para o outro. O perdão e todos os mecanismos que nos levam
a caminho da perfeição são essencialmente para o ser que exercita. Porque quando nós estamos irados, bravos, irritados, de quem é o mecanismo primeiro em que passam todas essas substâncias, né? Não é o nosso? Então todo o lodo, todo o excremento fétido que passa pelos dutos, passa primeiro pelos dutos, para depois alcançar os rios. Primeiramente passa por nós, para depois alcançar o outro. Muitas vezes nós estendemos lixo tóxico para o outro com as nossas mentalizações, os nossos pensamentos equivocados de querer o prejuízo do outro. E não nos damos conta que nós estamos contaminando o nosso psique, o nosso equilíbrio, né, espiritual. As nossas energias estão sendo enegrecidas, né, ou manchadas. E isso nos causa doenças, inclusive físicas. Mas então, vamos progredir. Nós também buscamos trazer aqui de uma forma mais representativa, né, o Espírito, princípio inteligente do universo, está lá no Livro dos Espíritos. O Espírito, ele não se apresenta para nós visivelmente porque a nossa condição e a condição em que nos encontramos na Terra, a densidade material é tão intensa que o Espírito não pode aparecer, não tem como se mostrar. Ele é etéreo ao extremo. É um elemento que não é material, né? Já está dizendo, é o princípio inteligente do universo. Aliás, há 3 elementos, né, que nós precisamos deixar claro aqui, que os Espíritos vão falar. Que é Deus, Espírito e matéria. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Espírito, princípio inteligente do universo. E matéria, né, é essa força em que nós conseguimos construir e plastificar tudo que nos rodeia, inclusive o próprio corpo, né? Para que esse espírito possa fazer exercício e movimentos segundo a sua vontade neste corpo, ele não consegue sem um elemento fundamental. Aliás, aquele corpo, não sei se acho que não cheguei. Vamos ler aqui que é mais fácil, talvez alguém não tenha lido, né? É um ser material fisiológico análogo dos animais. É um corpo animal o nosso. O corpo é um corpo animal, idêntico aos animais, com características diferentes, óbvio, né? Mas o elemento principal aqui é o espírito. Mas para essa interligação ou para este mecanismo de movimento do corpo, é essencial o perispírito, que é a substância semimaterial, que também é material, mas é uma matéria mais etérea, né? Mais sutil, em que há possibilidade de plastificação, né? E é o que molda, é o que veste o espírito. Já estou aqui entregando parte da palestra. Né? O perispírito é a veste do espírito. Lembra da veste nupcial? Né? Só que na atual circunstância que nós encontramos, ainda não temos a veste nupcial adequada para adentrar no reino que está nos aguardando. Isso já fomos chamados, mas ainda não fomos escolhidos. Por quê? Não estamos vestidos adequadamente. Precisamos aprimorar nosso lado moral. E é através do perispírito é que o Espírito faz as manifestações várias, inclusive a nossa materialmente de estarmos aqui hoje, de falar, de conversarmos, enfim, todas é que possamos imaginar materialmente falando. Mas a indumentária que veste o Espírito é o perispírito. Então, esta é a veste que nós vamos abordar na noite de hoje. E como é uma veste, né, especial, nós vamos trazer também elementos especiais aqui, que essa obra do livro Roteiro, falando sobre o perispírito, no item 6, ou capítulo 6, do nosso irmão Chico, saudoso Chico, pelo Espírito Emmanuel.
O que ele diz? Eu vou trazer algumas partes somente, eu acho que são duas, se eu não me engano. São duas. Com uma pergunta inicial, que é a do texto, mas é um elemento de busca e leitura e compreensão que nos fará muito, mas muito, conteúdo para o nosso crescimento moral. Mas nós vamos abordar aqui um pouco. Vamos lá. Começa então Emmanuel trazendo a seguinte pergunta: como será o tecido sutil do espírito, né, ou espiritual, da roupagem que o homem envergará sem o corpo de carne, além da morte? Como será? Né? Muitas são as crenças e muitas são as ciências que buscam até hoje como que é a vida após a morte. Na doutrina espírita, Kardec não fez diferente. Né? E aqui Emmanuel vai trazer exatamente esta lucidez para que nós possamos refletir. Como que é, né, esta roupagem depois da morte? Nós vamos deixar o corpo de carne, que é um corpo material, e vamos continuar como espíritos. Mas como espírito, lembra que eu falei inicialmente que não temos como ser visualizados? É necessário a veste, que é o perispírito. Portanto, o nosso perispírito está ligado ao nosso corpo célula a célula, mas está para, como é que se diz? Perispírito, cobre, reveste, peri, né, é um termo que reveste o espírito. Reveste o espírito conforme a natureza do espírito é a veste que ele apresenta. Então depende da qualificação moral do espírito para que esta veste seja apresentada. Por isso que nós temos notícia do mundo espiritual e também dos nossos irmãos que vêm, né, em contato conosco nas reuniões mediúnicas e vários fenômenos que a gente conhece, de várias formas. Mas a forma que ele apresenta é a do espírito, porém, é o perispírito dele se apresentando da forma que ele é. Ah, mas apresenta-se de uma forma assim, mas sabe? Ele pode plasmar aquela forma, mas a natureza íntima, né, ele não consegue negar. Por isso que Jesus nos recomenda, né, quando nos apresentarmos diante de determinados fatos, reconhece a árvore pelos frutos. Não é a visão que pode nos esclarecer quem é e como é, de que forma ou que conteúdo traz. Mas é exatamente o seu fruto, aquilo que ele deixa, a sua fala, né? A sua forma de abordar, que assunto que ele vai trazer. Então existem várias formas da gente entender e compreender se o espírito é bom ou ainda está num estado de imperfeição. Né? Mas vamos lá. E Emmanuel já começa, no segundo parágrafo, ele já diz o seguinte: tão arrojada é a tentativa dos espíritos, né, de transmitir informes, como ele, né, sobre a questão aos companheiros encarnados, de trazer essa notícia para nós, o que é o perispírito, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Então, para mostrar a dificuldade, nós estamos na Terra com o esquecimento de quem fomos no passado. Falar de espírito e dos mundos elevados, de toda essa atmosfera que está nos permeando e permitindo que a gente respire, converse e pressinta e que sinta as energias que nos envolvem, aqueles que assim podemos, né? Nós jamais imaginamos, a maioria, como que isso acontece. E quão difícil é entender, diz ele mais adiante no outro parágrafo, para o verme, um inseto que se arrasta sobre as folhas, compreender que no seu íntimo carrega as asas que ele levará. É o que os Espíritos nos dizem, né? Como Jesus também nos disse com muita profundidade. Vós sois deuses, né? Com D minúsculo, né?
mas a gente ainda age, muitas vezes, abaixo dos animais. Infelizmente. Mas vamos em frente. O perispírito, quanto à forma somática, obedece às leis de gravidade no plano a que se afina. Né? Que plano é esse? Nós estamos no plano carnal, né? No plano físico, num mundo de provas e expiações. Então, a característica do perispírito nosso é muito densa ainda. O perispírito ainda está muito próximo do que somos em corpo físico. Por isso que a maioria dos nossos irmãos que desencarnam, eles acabam apresentando-se logo após o desencarne com, muitas vezes, a mesma roupa que foi enterrado. Né? Com as mesmas características. Mas temos notícia, através das obras espíritas, como a do próprio Emmanuel, né? Em manifestação primeira ao Chico, ele se apresenta como um sacerdote católico. Porque Chico era muito devoto, até compreender a sua mediunidade. Então ele se apresenta dessa forma, porque ele foi realmente em Natal, aqui no Brasil, no final do século XIX e início do século XX. Não, um sacerdote católico. E ele se apresenta para Chico dessa forma. Depois ele vai se apresentar como um senador romano, Publius Lentz. Né? Ah, mas ele se apresenta porque é mais status ser não um senador? Não. Porque os espíritos mais elevados, né, que compreendem já a sua trajetória, eles plasmam a forma que mais lhe apraz e que lhe fez realmente importância. E esta foi para Emmanuel de grande importância. Foi o primeiro contato que ele teve com Jesus. Que foi a encarnação que ele mudou o rumo, mesmo ele não aceitando inicialmente. Então ele fazia questão depois de se apresentar como Publius Lentz, o senador romano. Então, como é possível ao espírito plasmar em condições mais elevadas? Né? Do contrário, os distúrbios que vemos e as manifestações de espíritos, né, inferiores, também com, poderíamos dizer, fisionomias, né, grotescas, até animalescas, é porque a sua natureza realmente ainda é animalesca, é bruta. E ele pode plasmar, óbvio. Porque se torna tão feroz que pode se apresentar como um leão, né? Pode se apresentar da forma que lhe conduz à alma, que lhe conduz à condição moral. Então, o quanto é importante nós cuidarmos do nosso interior. Que é esse o pedido do Cristo para todos nós. Né? Aliás, o reino de Deus não está aí fora, né? Está em cada um de nós, no interior de cada um de nós. E nós precisamos cuidar dele. Nossos impulsos, finalizando, nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes nele se expressam fielmente. Olha só, nossos impulsos, e é o que a gente vê, né? Emoções e paixões, no estado que nos encontramos, espíritos imperfeitos, é a natureza que mais apresentamos, né? Impulsos, alguém nos fez alguma coisa, a gente vai lá e faz a mesma coisa, né? Ou se não pior, o que nos pede Jesus, perdoar. Dai a outra face do mal, que é o bem. A gente não consegue ainda. Né? Emoções, paixões, mas, né? Porque tem paixões que são boas, que elevam o homem, mas as paixões más e virtudes, né? Nele se expressam fielmente. Por isso, mesmo durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal, ou nas regiões que lhe são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Então, Emmanuel aqui está trabalhando justamente a nossa condução. Por que nós estamos reencarnando reiteradamente ou repetidamente na Terra? Porque nós não conseguimos, através da experiência física, colher as informações, né, e os conteúdos
de elevação que neles contém. A gente, quando recebe uma ofensa, quando recebe algo que não gostamos, nós precisamos desenvolver em nós, primeiramente, sentido de observação. Usarmos da inteligência. Aqueles que não conseguimos ainda, conte até 10, nos diziam os nossos antigos, né? Conte até 20, até 100, até 1000. Mas conte, aguarde, espere. Tente processar o que está acontecendo. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, e alguma coisa ruim me acontece, eu mereço ou não mereço? Ah, mas será que Deus quer o meu mal? Não, Deus não quer o mal. Mas é através do mal em que nós conseguimos descortinar o bem que nós precisamos desenvolver em nós. Quando estamos, simplesmente assim, eu não quero me delongar, mas vou precisar fazer esse exemplo, né? Quando nós estamos numa festa, quando estamos num momento aconchegante, cheio de pessoas sorrindo, está tudo muito bem, qual de nós lembra de fazer uma prece e agradecer? De fazer um contato com Deus nesse instante? São raros momentos que conseguimos fazer isso. Quais são os momentos em que nós lembramos de Deus? É quando estamos sobre o leito ou quando alguém dos nossos amores passa por uma dificuldade. Então, infelizmente, nós ainda somos movidos pela dor. Não conseguimos abrir o nosso coração para as verdades absolutas que pairam sobre nós e nos movimentarmos suavemente sobre as experiências da Terra. Nos comportamos como um corpo, né? Buscando experiências para o espírito. Mas na verdade não é. O principal é o espírito, é o ser inteligente. É o espírito, o ser inteligente, buscando experiências para aprimorar. Experiências através, ou seja, para aprimorar o seu conteúdo através de experiências na carne. Então nós precisamos mudar o foco, a perspectiva nossa de vida. Ah, vamos viver só o espiritual? Não tem como, nós somos carne. Aliás, o Evangelho traz uma lição, né? O homem e o mundo. Nós precisamos desempenhar. E, aliás, Emmanuel também reforça isso, como Jesus deixa claro. Nós somos espíritos encarnados e desencarnados. Nós somos filhos de Deus encarnados e desencarnados. Então, nós somos espíritos no templo, no altar e no campo de trabalho. Porque aqui nós passamos poucos minutos, pouco tempo. Aonde é que nós sedimentamos a nossa vida? É na sociedade. É em meio aos outros irmãos nossos. Então é lá que nós precisamos fazer o exercício das leis divinas. Da prática do bem. O quanto é fundamental nós entendermos e caminharmos nesse sentido. Não basta sentir, é necessário viver. Porque não basta apresentar-se, né? Eu sou espírita, eu tenho passe para entrar no meu reino. Não. Se eu não estiver qualificado, moralmente falando, não entra. Não tem como. Há uma densidade, né, entre as características dos mundos mais inferiores e dos mundos mais elevados. Nós sabemos isso. A doutrina nos ensina isso. Quanto mais puro o espírito, mais elevado, né, é a sua condição moral. Então é moralmente a veste, a indumentária que o espírito prepara para o seu cortejo, para a sua condução em direção a Deus, é ele próprio no convívio com os seus irmãos. Tecendo nas relações do dia a dia momentos melhores para ambos. Sem egoísmo, sem orgulho, que são as chagas da humanidade. E que nos derrogam, de certa forma, a estarmos aqui. Ainda encarnando, reencarnando, colhendo experiência, sofrendo e não aprendendo e não vivendo. Então, nós precisamos tecer a veste nupcial. E é nesta intenção de tecer a veste nupcial é que se caracteriza e que se evidencia essa doutrina que nos expande
né, a visão, que nos expande a compreensão sobre as leis de Deus, sobre os conteúdos que ela nos apresenta. E que Jesus veio por forma de parábolas, porque ainda não entendíamos, e muitos de nós ainda não entendemos. Mas é necessário, assim como o convite feito, virmos, estudarmos, nos reunirmos, trocarmos ideias para possamos compreender e ir preparando o nosso espírito para tecer a veste que nós estaremos, com certeza, junto a Deus. Mas é necessário que ela seja, né, tecida. Para finalizar, tem mais uma tinha esquecido desse slide aqui. Kardec também vai falar lá na Gênesis, aliás, capítulo 14, item 9, né? Esse capítulo 14 fala dos fluidos, é muito interessante, né? Não só interessante, mas é esclarecedor esse capítulo, né? Para a gente entender o perispírito e entender o espírito. Ele vai dizer o seguinte, né? Se alinhando aquilo que Emmanuel falou: a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. É o que nós estamos abordando, né? Então vamos para o próximo livro, para não nos estendermos mais, como eu disse, finalizando, né? Nessa obra Via de Luz, também dita pelo Espírito, né, Emmanuel, no item 5, com amor, a mensagem última, né, que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 14, que Emmanuel vai comentar sobre o que está lá escrito, que é o seguinte: e sobre tudo isto, revestivos de caridade, alinhado exatamente com o que Kardec falou na obra, né? No que acabamos de ver, no Evangelho, capítulo 18. Que é o vínculo da perfeição. Paulo, olha só o que Emmanuel vai nos dizer. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, né? Os dons e as possibilidades são fios preciosos. Gente, olha só o que ele está dizendo aqui. O que nós estamos conversando. As virtudes do bem, a confiança, o nosso caráter, né? A fé, essa confiança, a própria ciência, né? Como também a penetração no mundo espiritual, quando assim o podemos, aqueles que têm essa condição, ou então através das investidas no estudo, né? Para entendermos essa penetração e penetrarmos de forma fictícia, mas pelo menos compreendermos. E os dons e as possibilidades. Que dons são esses? Cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem algo para dar. Dê incondicionalmente. Dê incondicionalmente. E as possibilidades. Quais são as possibilidades? Do convívio que temos em humanidade, em sociedade. Principalmente, meus irmãos, principalmente no lar. Ali está o verdadeiro laboratório para nós todos cristãos, espíritas. Ali está. Porque ali não tem como manter as máscaras que nós mantemos no rito social. Quando nos apresentamos em algumas horas, alguns minutos, né? Ali nós somos quem realmente somos. Ali está o Espírito. Por mais que tentemos disfarçar, nos apresentamos como Espírito. E às vezes as relações são tão difíceis. Tão difíceis. Indo para a periferia da nossa cidade, casos e casos de descuido, de abandono, né? Coisas que chocam nós que vemos. Imagina quem vive por falta de entendimento e desta construção em si de permear que as nossas relações possam favorecer-nos essa construção, né? Que são fios que nós pegamos aqui com A, com B, com C e vamos colocando em que máquina de tecer. Que máquina é essa? Ele vai falar aqui, né? São fios preciosos, mas o amor é o tear, é a máquina de tear. Quando nós aplicamos amor em nosso comportamento, em nossa conduta,
Nós estamos vivendo o Evangelho. Nós estamos vivendo Cristo. Como Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Viver com o Cristo é deixar que Ele viva nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nas minhas ações. Enquanto nós não conseguimos sedimentar com este amor, nesta máquina de tecer, né, os fios que recebemos, podemos fazer caridade material aos montes. Né? Mas isso não nos modificará com profundidade. Porque a caridade verdadeira é aquela que modifica o ser que dá. É aquele que se modifica ao ceder, ao doar. Fazendo com que o beneficiado se sinta não beneficiado, e sim aquele que dá. Né? Eu sou beneficiado por eu dar. Muito obrigado por receber. Isso apenas materialmente, nos vários ciclos do convívio, nas várias atitudes e comportamentos nossos. Precisamos exercer a caridade moral. Porque é esta, com a máquina, né, diríamos assim, de fiar os fios que recebemos das relações, é que fará com que nós teçamos dia a dia, mês a mês, ano a ano, reencarnação em reencarnação, a veste nupcial, a roupa de ver Deus. Que Jesus nos abençoe e permita a todos nós muita paz. Você faz o encerramento aí? A prece? É? Posso fazer sim. Agradecidos, convidamos aos nossos irmãos que aqui se encontram, na carne e no Espírito, a elevarmos os nossos pensamentos, a nossa gratidão a Deus, por este instante de convívio, de troca de experiências, de reflexão sobre o Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por aqui estarmos. E também pelas presenças magnânimas dos Espíritos abnegados que vêm ao nosso encontro, para que as Tuas bênçãos possam acostar-se de cada um de nós, na necessidade e nas dificuldades que ainda apresentamos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, queridos irmãos. Obrigado aos trabalhadores desta casa, do plano material e também do plano espiritual, que organizam, que preparam e que permitem que aqui estejamos, recebidos com amor, com carinho, com afeto. Que Deus os abençoe e permita-lhes ainda mais força e sabedoria para a continuação do trabalho no bem. Agradecemos a Ti, Mestre Jesus, irmão incansável em nossas vidas, que trazes o Teu infinito amor, a Tua infinita sabedoria, a divina de Deus, nosso Pai, para cada um de nós crescermos na direção dEle. Pois só Tu é o caminho, a verdade e a vida. Permita a todos nós, encarnados e desencarnados, abrirmos os olhos da alma, do Espírito, e assim vermos que a Tua luz se conosco e nos permita elevar-nos na direção do bem, na construção do mundo melhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Benfeitores amigos. Continuem